Então vamos lá, hoje é The Boys. Soups lose hundreds of people each year. It's a collateral damage. It's fucking diabolical. They're all like that? All of them. Yeah. Pardon my French. Fuck those fuckers. The Boys foi uma série baseada nesse gibi aqui do Garth Ennis, que é o mesmo cara que escreveu Preacher. Enfim, esse gibi foi escrito pelo Garth Ennis, o roteiro e o argumento são do Garth Ennis, e ele é desenhado pelo Derek Robertson. Eu vou condensar a sinopse dos dois, tanto do gibi quanto da série, em pouca coisa, porque tu dá a sinopse de The Boys, tu entrega algumas coisas que eu acho que são mais legais se tu for lá e assistir por si só. Imagina só, a gente tem celebridades hoje em dia que simplesmente porque são famosas já levam o ego e a babaquice a níveis astronômicos. Imagina se essas celebridades tivessem superpoderes. Isso são os super-heróis na visão do Garth Ennis. Eles são total e completamente babacas, eles só pensam neles mesmos, eles acham que só porque eles têm poderes eles podem fazer de tudo, e na verdade, quem poderia impedir eles? Os The Boys? Eles podem. Então é basicamente isso. Os The Boys são um grupo que impedem os super-heróis de saírem da linha. A série estreou em agosto pela Amazon Prime Video. Ela veio do limbo, ia ser um filme, depois não ia ser, aí teve Russell Crowe, aí depois Russell Crowe saiu, enfim, acabou nas mãos da Amazon Prime e eu não vejo um lugar melhor pra essa série. The Boys, tanto o gibi quanto a série, são histórias extremamente adultas, então no serviço de streaming a gente tem aquela liberdade de poder fazer uma série mais 18 que talvez em outro canal de TV não poderia. Só na HBO, por exemplo. E eu vou te falar, mesmo a série sendo mais 18, ela não tem metade da esculhambação que tem nas HQs, cara. Isso aqui tem umas paradas muito pesadas. Ainda assim, a série ela tem umas coisas muito fortes. Ela tem violência, ela tem nudez, ela tem sexo, ela tem drogas, ela tem... Cara, tudo que tu imaginar ela vai ter. E esse é o charme de The Boys, sabe? A gente teve o Watchmen, que foi uma visão realista dos super-heróis, lá com Alan Moore nos anos 80. Teve o filme 2009, pra quem não teve a oportunidade de ler a graphic novel, eu recomendo, é sensacional, a graphic novel no caso. E aí, mais recentemente, a gente tem o Black Hammer, que também é uma visão sombria e séria dos super-heróis, sabe? Eles botam super-heróis com problemas de verdade. E no The Boys a gente tem a visão do Garth Ennis. Qual é a visão do Garth Ennis? O Garth Ennis é um cara que ele... Quem leu Preacher sabe, o humor negro desse cara é um nível astronômico, as piadas são muito bem escritas, e ele é um cara que ele gosta de escrotizar tudo. E aí um dia ele acordou e resolveu, ninguém nunca escrotizou os super-heróis dessa maneira, então eu vou lá e vou escrotizar. É importante falar que os gibis e a série são duas obras distintas, apesar deles, obviamente, terem semelhanças, né? Personagens e o plot é basicamente o mesmo. Ele tem muita coisa diferente, cara. A forma como as coisas acontecem e até o andamento da história vai de uma maneira totalmente diferente, sabe? Então, são duas obras geniais que você deve analisar separadamente. Eu gosto bastante do gibi, eu gosto muito do Garth Ennis, ele é um dos meus quadrinistas favoritos. E mesmo a gente, sabe, algumas pessoas às vezes são puristas, elas não gostam que as coisas sejam mudadas. Se você manter o espírito da coisa, dá certo. Aconteceu com Preacher e aconteceu agora com The Boys também. O espírito do Garth Ennis, aqueles gibis, aquela esculhambação toda, tá ali. Tudo aquilo tá ali. Os personagens, da maneira que eles são, estão ali. É só os acontecimentos que mudam. A gente tem o nosso personagem Orelha, que em tese no início seria o protagonista, que é o Huey Mijão. Aqui já começam algumas diferenças, que na série o Huey é um cara americano, interpretado pelo Jack Quaid, e no gibi ele é um cara escocês, que a figura dele é a figura daquele ator, Simon Pegg, que inclusive tem uma referência muito boa. O Simon Pegg, ele interpreta o pai do Huey na série. Ele acabou de passar por uma tragédia muito grande que foi diretamente relacionada com super-heróis, e ele desenvolveu um ódio desses caras muito grande. É aí que entra o Billy Butcher, ou Billy Carniceiro. Ele é o líder dos The Boys. É esquisito falar dos The Boys, né? Parece quando alguém fala os The Beatles. E ele chega para recrutar o Huey e usar esse ódio todo a favor deles. Conforme a gente vai assistindo e lendo, a história do Huey vai ficando um pouco de lado e o Billy começa a crescer mais como protagonista. Tanto nos gibis quanto na série, ele vai ganhando mais e mais espaço. Ele é um personagem com muita atitude, ele é um personagem muito bom, muito bem desenvolvido. Ele parece, a princípio ele parece que é só escrotização, mas você vai descobrindo as camadas do personagem, você vai vendo o que deixou ele daquele jeito, o que
criou tanto ódio nos super-heróis a ele. E apesar do Huey ficar mais gelado, ele é o orelha da história, então a gente vai acompanhando as coisas mesmo meio que pelo ponto de vista dele, sabe? A gente não entende muito sobre esse universo, assim como o Huey, ele vai entendendo as coisas conforme os The Boys vão explicando pra ele. Ele é os olhos e ouvidos do leitor, ou do espectador. Completam o grupo o francês, que é um francês, o leite materno e a fêmea, que é uma personagem absolutamente do caralho. Inclusive o arco dela na série foi uma das melhores coisas. Uma das maiores liberdades criativas que a série toma quanto ao material original é que ela desenvolve bem mais os vilões, que seriam na verdade os super-heróis. A gente tem aqui uma exploração maior do background de alguns super-heróis, como a Starlight, por exemplo. Na verdade nos gibis ela é até bem explorada, só que aqui na série eles resolveram trazer o arco dela para uma parada mais atual, talvez. Como os heróis são uma espécie de celebridade aqui, celebridades super poderosas nesse universo que o Garth Ennis criou, o desenvolvimento deles na série e nas gibis é utilizado pra gente entender melhor como funciona esse universo. Como eles afetam o clima sociopolítico, a gente tem na série os heróis tentando se integrar ao exército, por exemplo, e como eles impactam a cultura pop. A gente tem aqui a criação de grandes franquias, como a gente vê hoje com os filmes da Marvel e da DC e mais coisa vindo por aí. E tem também questões muito humanas, até como abuso sexual, por exemplo. Isso é bem exemplificado pela personagem da Starlight, e a questão do exército e do clima sociopolítico e do que um super-herói, uma celebridade super poderosa pode se tornar é bem exemplificado também na figura do personagem do Homelander. E aqui eu entro na questão das atuações. A gente tem o Jack Quaid, o filho do Dennis Quaid, como o Huey. Ele é funcional, ele é bom até. O que o personagem precisa passar, ele tá sempre passando. Às vezes parece que falta certo carisma nele, mas na real é o personagem que é meio bundão mesmo. Então às vezes tu vai ficar com raiva um pouco, mas faz parte. A gente tem a Erin Moriarty como a Starlight. Ela é uma das personagens que tem que segurar a maior carga emocional da série, porque rola uma parada horrível com ela no início da série, e ela tem que lidar com isso nos episódios subsequentes. Eu tenho que admitir que a atuação dela me incomodou em alguns momentos, mas no fim o saldo foi bem positivo. Eu me peguei durante muitos momentos da série torcendo por ela de verdade, sabe, cara? Ela é uma boa personagem, excelente. É verdade. Mas os verdadeiros destaques do elenco são o Karl Urban como o Billy Butcher e o Anthony Starr como o Homelander. Esses dois caras, eles pegaram o espírito dos personagens deles, cara. O Anthony Starr, ele passa um ar de superioridade que tu meio que odeia ele, sabe? Do fundo do teu coração, quase que imediatamente. Ele é um cara que ele entra na sala, tu olha pra ele e tu vê, cara, esse cara sabe que ele é poderoso, ele sabe que ele podia te partir ao meio com um olhar. Literalmente. Ele amedronta bastante, ele é carismático, ele é um bom vilão, ele é um excelente vilão. E do lado dos anti-heróis a gente tem o Billy Butcher do Karl Urban. Cara, o Karl Urban ele é um excelente ator, ele não aparece por aí, não é uma cara assim que tu vê carimbada em vários pôsteres e tal, mas aqui ele caiu como uma luva, cara. O Billy Butcher nada mais é que um inglês grandão, aí eu pensei, pô, vou chamar qualquer inglês grandão pra fazer a porra do personagem. Chamaram o Karl Urban, que é o neozelandês. Ele parece um cara que leu bastante os gibis e entendeu de verdade a essência do personagem do Billy. Ele é um cara que, apesar dele ser escroto, dentro dele ele tem uma ferida profunda. E tu consegue enxergar isso no personagem dele. Esses dois, cara, o Anthony Starr e o Karl Urban, eles são a alma do que é o The Boys. Não pensem que eu tô deixando de lado os outros atores e atrizes, é que esses aqui são os que realmente mais se destacam, sabe? Os outros, eles estão funcionando nos papéis deles, eles são bem carismáticos, sobretudo a galera do grupo principal ali do The Boys. E os heróis também, eles passam bem aquele ar meio escrotinho, sabe? Todos eles estão mandando muito bem, mas destaques são destaques. Como The Boys é uma série que trata de super-heróis, ela exige assim uma parte técnica, sobretudo em questão de efeitos especiais, bem coesa. Vou te falar que nenhum efeito especial me incomodou, nada assim que saltasse aos olhos, pelo menos. Mas você assistindo, você repara que não é aquela parada super produzida de cinema, por exemplo. Você percebe que são efeitos especiais de televisão, que tem um orçamento bem menor. Ainda assim foi a primeira temporada, já tá assim há acho que 2 semanas que estreou. No momento da gravação desse vídeo, claro. E já é uma das maiores audiências da Amazon Prime, então já tem a segunda temporada confirmada, então acho que esse orçamento deve só subir. E pra escrotização que tá vindo por aí, eles vão precisar de um orçamento muito alto. Cara, eu já li muito Garth Ennis, eu sou apaixonado por Preacher, inclusive tô querendo fazer um vídeo desses aqui falando do gibi da série do Preacher também. E eu não sei o que ele achou sobre a série, cara, mas eu não vejo ele não gostando dela, porque ela pegou exatamente o espírito que ele quis passar com os gibis dele. Ela é uma série que, apesar dela pegar emprestado muitas coisas da cultura pop, super-heróis e celebridades e capitalismo e certas partes da cultura que
que não ficam tão evidentes para o público geral, ela acaba sendo original por si só, por ter essa linguagem que o Garth Ennis emprega nas obras dele, tanto no gibi quanto na série. Eu falei isso o programa todo. É uma série despretensiosa para você assistir, matar seu tempo, achar uma coisa legal, assim como o gibi não é uma coisa que não quer ser o próximo Breaking Bad, o gibi também não quer ser o próximo Watchmen. São 8 episódios para você assistir, se divertir e dar risada. E isso ela faz muito bem. Bem escrita, bem roteirizada, bem produzida e bem atuada. Eu gostei muito da série, já tô esperando a segunda temporada. O final da primeira deixou um gancho muito bom. Sobretudo porque na segunda temporada vai ter o terror, que é o cachorro do Billy. Ele não teve na primeira temporada e, apesar de eu não ser tão purista, eu senti muita falta dele, sabe? Ele é uma parada que eu curto bastante nos gibis. Se você gosta de Garth Ennis, se você já assistiu Preacher e curtiu, eu recomendo The Boys pra você. E pra você também que quer ver uma série boa. Então é isso, nossas redes sociais estão aqui embaixo, vocês sabem o trâmite, vão lá, sigam e deixem um like aqui, comentem algum vídeo que vocês querem ver no futuro. E é isso, tchau!